Glória a Deus pela vida de vocês. Estamos aqui mais uma vez para um culto de mulheres. E eu acho que não vou ficar aqui atrás da prancha, não. Estou muito longe de vocês, né? E a gente tem aqui algumas pessoas, algumas mulheres que estão vindo aqui pela primeira vez no culto de mulheres, né? A André é a primeira vez, né, André, que está vindo? E a bonita Kelly. Que está esperando uma Helena. Não é isso? Então eu queria, assim, mesmo sem o louvor, né, que as mulheres princesas do Senhor dessa casa pudessem estar indo, né, que a Kelly e a Andréia fiquem de pé, para poder serem recebidas com um abraço, né, que vocês possam estar abençoando e falando para elas o quanto elas são bem-vindas. E para a Helena também, hein? Vão dar um abraço na Helena. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aqui de estar na presença de Deus, que está na casa do Pai, posso ouvir um glória a Deus? Amém? É sempre muito agradável, né? E um momento de comunhão, né? Que a gente sempre fica depois também no final do culto conversando um pouquinho, né? E tendo um momentinho de tricotar, de trocar figurinha. Figurinha não, papel de carta, né? Que meninas trocam papel de carta, né? E aí, de vir compartilhar a palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Porque a gente ouve muitas coisas, a gente aprende muitas coisas, às vezes, né, na nossa vida de forma errada. E quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente começa a ver quantas coisas trocadas, quantos princípios trocados, quantas coisas que a gente aprendeu que não é o plano de Deus para a nossa vida. E que isso às vezes trouxe tantas consequências, tanto sofrimento, né? E que podia ter sido evitado, né? O sofrimento às vezes desnecessário. Porque pela falta de entendimento, pela falta de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus planejou a mulher, né? Deus tirou a mulher da costela de Adão, né? E preparou a mulher, criou a mulher com um objetivo específico e fez um plano para a vida da mulher, fez um propósito específico para as mulheres, né? Então nós precisamos conhecer esse propósito e esse plano, para que a gente possa ser bem-aventuradas, para que nós possamos ser bem-sucedidas na nossa vida, né? Maria foi chamada de bem-aventurada quando ela aceitou o propósito de Deus na vida dela, o chamado de Deus na vida dela. Né? Ela era uma mulher de Deus, ela estava sensível a Deus, ela era uma mulher que buscava a Deus, uma mulher temente a Deus, né? Ela reconheceu que Deus era o Deus da salvação dela, ela mesma declarou isso, né? Que a salvação dela dependia de Deus, e ela, por mais medo, insegurança que ela sentiu naquele momento que o anjo Gabriel apareceu para ela e falou, você, né, dará à luz a um filho, ela tremeu na base, né, e ficou com medo daquela situação. Mas o anjo explicou e ela aceitou aquele desafio. Então ela foi chamada bem-aventurada pelo fato dela ser conhecida, né, por uma mulher temente a Deus. Deus olhou para ela e viu graça nela. O que é ver graça? Né? Será que Deus olha para você e vê graça em você? Será que as pessoas olham para você e vê graça em você? Né? O que Deus olhou para Maria e viu nela? Graça, obediência, um espírito dócil e tranquilo, um espírito obediente, temente a Deus, que buscava a Deus. Então quando Deus falou com ela, ela rompeu os limites, como foi falado no culto domingo passado, né? Ela rompeu com os limites dela e decidiu obedecer a Deus. Maria tinha um coração ensinável. Amém? E eu quero ser reconhecida como uma mulher também cheia da graça do Senhor. Amém? Você quer ser reconhecida como uma mulher cheia da graça de Deus? Amém? Então, o tema da nossa palavra nessa noite, né? É mulheres ensináveis. Quem aqui quer um coração ensinável? Amém? Um coração ensinável. Né? Eu falei com uma criança essa semana, você tem um coração ensinável, ela te ama muito a sua vida,
Porque você tem um coração bondoso, um coração ensinável. E aí ele fez assim, falou assim, o que é ensinável? Ele não sabia se alegrar ou se ofendia, né? Com o que eu estava falando. Aí eu expliquei, um coração ensinável é porque você reconhece os seus erros. Você reconhece que quando você erra, e ele estava me pedindo perdão por algo que ele tinha feito, que eu nem sabia, tipo assim, né? Mas ele veio me pedir perdão porque ele entendeu que aquilo que ele fez, mesmo sem eu saber, tinha me ofendido, né? Então ele veio e falou, e eu falei, você tem um coração ensinável, você tem um coração bondoso, você reconhece os seus erros, você pede perdão, você busca aprender. Então, uma mulher ensinável, ela reconhece os erros dela, reconhece as falhas dela, reconhece aonde ela precisa de ajuda e ela busca aprender. Ela se deixa ser ensinada por Deus ou pelas pessoas que Deus coloca na vida dela para ministrar a vida dela, para aconselhá-la, para ajudá-la a crescer. Amém? Então nós precisamos ter um coração ensinável. E aí, né, vocês têm visto lá na... Ah, meu Deus, eu lembrei de uma coisa agora, que eu esqueci. De colocar a Suelen e a Dona Marília no grupo de mulheres. São tantas mulheres, são tantas emoções, já diria o Roberto Carlos, né? Que eu esqueci. Mas eu vou botar vocês hoje ainda, para não esquecer, me lembrem. Eu tenho colocado no grupo de mulheres algumas ministrações, às vezes, né, de devocional, específica para as mulheres. E esse mês eu tenho falado muito sobre provérbios. E quanto, né, que Provérbios ensina para a gente. Provérbios fala muito com a gente, ensina muito, confronta muito, né? E é um livro maravilhoso para a gente realmente ser ensinadas. Amém? Então, Deus tem falado muito comigo nesse livro e eu realmente tenho sido confrontada e eu realmente entendi que eu preciso cada dia mais de ter um coração ensinável, porque tem muita coisa para aprender. E se eu não abrir meu coração para aprender, se eu for soberba, orgulhosa, né, achando que eu já sei muito, achando que, né, que eu não preciso de ajuda, eu vou parar onde eu estou. E eu não quero parar, eu quero crescer cada dia mais. Amém? Então, para aquelas mulheres que querem crescer cada dia mais no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida e querem ter um coração ensinável, eu aconselho você a ler Provérbios, que no final nós vamos falar mais sobre isso. Juntas, unidas, um propósito. E abrir o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você, nesse livro e também nessa noite. Amém? Foi só uma introdução. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Coloque o seu coração diante de Deus, para que Ele possa realmente falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós vamos nos expor a Tua palavra mais uma vez. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é maravilhosa. E nós declaramos que nós somos dependentes do Senhor e dependentes dos ensinos da Tua palavra. Nós somos mulheres que temos o coração ensináveis. Nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos viver o propósito do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos pela Tua presença neste lugar. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha sobre cada uma de nós. Assim como o Senhor encheu a vida de Maria quando ela aceitou viver o propósito do Senhor na vida dela, que o Senhor também venha sobre as nossas vidas e que o Senhor venha realmente conceber vida dentro de nós, a vida do Senhor dentro de nós, vida de propósito dentro de nós, que nós possamos ser mulheres cheias, plenas do Teu Espírito Santo, a ponto de transbordar do Teu poder, da Tua vida, da Tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus Cristo. Enche este lugar com a Tua glória, Deus. Enche este lugar com a Tua presença, Pai. Tu és amado neste lugar. Tu és desejado neste lugar. Cria aqui um ambiente de glória. Que os Seus anjos estejam aqui acampados, Pai, ao nosso redor, a fim de nos guardar, de nos proteger e de ministrar os nossos corações. Porque nós temos sede e fome da Tua palavra e da Tua presença. Em nome de Jesus, Tu és adorado neste lugar. Move-se com liberdade aqui, Deus. E toca no profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Dê mais uma salva de palmas a Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meditando
em mulheres ensináveis, eu lembrei de algumas mulheres, assim como eu lembrei agora exatamente nesse momento de Maria, né, que ela não está aqui no roteiro, mas eu lembrei, né, Deus me lembrou da vida de Marta, irmã de Lázaro, que lá em João 11 conta a história da morte de Lázaro e de um bate-papo que Marta e Maria tiveram com Jesus, né? E Maria, irmã de Marta e de Lázaro, quando estava perto de Jesus, isso eu imaginando, né? Ela chegava perto, pelo menos nos textos que a gente lê, Marta está sempre falando, está sempre ocupada, está sempre questionando, está sempre falando, enfim, né? Maria não, Maria parece que via Jesus e já caía de joelho no chão. Já caía nos pés de Jesus, né? E toda vez que ela via Jesus, ela se prostrava nos pés de Jesus para adorá-lo. Maria tinha um coração humilde, assim, um coração humilhado, prostrado na presença do Senhor. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Marta, por sua vez, né, tá sempre falando, é a que mais fala com Jesus. A gente não vê muito Lázaro, não sei nem se tem frases de Lázaro, conversas de Lázaro com Jesus. Mas Marta fala pelos cotovelos. Marta fala. Então, nesses diálogos, né, você vê que Marta tinha muitas dúvidas, porque ela estava sempre perguntando alguma coisa, questionando alguma coisa. Né, quando ela fala, né, Maria lá nos pés de Jesus, lógico, adorando a Jesus, e Marta lá nos afazeres, cuidando da comida, da mesa, né, para poder servir as pessoas, para lá e para cá. Aí ela fala com Jesus, o Senhor não se incomoda, né, que Maria está aí, eu estou aqui toda ocupada e ela aí no seu pé, né? E ele fala, Marta, Marta, hello, Maria escolheu a boa parte. Né? Sossega, aquieta sua alma, mulher. Né? Larga isso daí, depois a gente come. Né? Senta aqui, vem também para boa parte, fica perto de mim. E eu imagino, né, que Marta obedeceu. Porque ela questionou, falou o que ela estava sentindo, ela estava incomodada com a situação. Mas ela também é sincera, ela mostra sinceridade. Estava incomodando ela, não ficou lá emburrada. Bufando para lá e para cá, olhando, sabe? Não sei, acho que aqui ninguém faz isso, né? Olhando de cara feia, tipo, você podia estar aqui me ajudando. E sabe? Eu lembro de algumas pessoas que fazem isso, né? Mas distantes, assim, ninguém perto. Então, assim, ela não fez isso. Ela passou, olhou, ficou incomodada, aquilo veio no coração dela, se chateou, né? Ela não chegou lá e também chamou, Maria, vem cá, por favor, vem cá, quero falar com você aqui em particular. Né? Ela chega na cozinha e quebrou o pau com a irmã. Não, ela chegou para Jesus. E falou para ele o que estava incomodando ela. E ele respondeu ela. E eu creio que ela foi participar daquela adoração ali, daquele momento. Sabe? Aquietou a alma. Muitas das vezes nós precisamos aquietar a nossa alma. Amém? Fala para essa mulher bonita que está perto de você assim. Você precisa aprender a aquietar a sua alma. Amém? Glória a Deus. Então, em outros episódios, né? Quando Lázaro morreu, Marta também já chegou perguntando para Jesus. Já falando, né? Jesus, meu irmão morreu, né? E tal. Deixa eu ler aqui só algumas frases de Marta. Conversa de Marta com Jesus. Disse Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha a revelação que Marta tinha. Ela estava triste porque o irmão dela tinha morrido. E ela já tinha mandado chamar Jesus antes dele morrer, enquanto ele estava doente. Porque ela cria realmente que Jesus podia curá-lo. Então ela mandou chamar Jesus para que o irmão não morresse. Então ela ficou muito triste porque Jesus não foi, né? Jesus demorou a chegar na cidade e o irmão dela faleceu e ela ficou muito desapontada e triste. Mas ela não foi falar mal de Jesus para os outros. Ela falou para Jesus que tinha ficado triste e que sabia que se ele tivesse chegado lá, o irmão dela não teria morrido, que ele podia ter curado ele, né? Marta, sincera, como sempre. E aí Jesus respondeu, o seu irmão vai ressuscitar.
Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. A esperança da glória, amém? Marta já tinha revelação daquilo que vai acontecer, o que nós esperamos acontecer, amém? Marta já estava ligada no mistério. Então, Marta, aí Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta tinha total entendimento daquilo que Jesus era, o que ele veio fazer e do que vai acontecer. Amém? Marta era uma mulher realmente temente a Deus. E aí vem, toda a situação, foram para casa e tal. E aí, Maria prostrou-se. Amém, era só para deixar claro. Maria prostrou-se aos seus pés. Aí tá. E aí depois, mais na frente, disse Marta, na hora de abrir o túmulo, que Jesus falou: abra, tira essa pedra daí. E Marta disse: Senhor, não faz isso não. Já cheira mal, já tem 4 dias que ele morreu. Aí, mais uma que mostra incredulidade. Por mais que ela crê em Jesus, por mais que ela realmente crê que ele tem poder para ressuscitar, que ele vai vir, e vai buscar, vai ressuscitar os mortos que estão esperando nele, que são salvos nele. Ela crê que Jesus é o Filho de Deus, ela crê que Jesus é o Salvador. Ela tem toda a convicção disso. Mas na hora de ver o milagre, ela, dá um passo para trás, faltou fé. Entrou um pouquinho de dúvida ali. Não abre esse trem não, tá fedendo já. Então, ai meu Deus, eu ando tanto, gente? Pelo amor de Deus. Então, quando Marta diz isso, Jesus diz: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Aquieta sua alma mais uma vez, Marta. Eu não te falei, minha filha, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então sossega seu coração mais uma vez. Deixa eu fazer um milagre, não me atrapalha agora não. Mas assim, e aí eu imagino, que as pessoas em volta aos homens que puxaram a pedra, quando Jesus diz: tira a pedra. Aí os homens botaram a mão em Marta: não faz isso, gente, pelo amor de Deus, Aí todo mundo olhou para a cara de Marta: é a irmã, Aí pararam, a cena. Gente, viaja comigo aí, imagina a cena. Botaram a mão na pedra. Aí a Marta: não, gente, não faz isso. Aí pararam, olharam para Jesus, olharam para Marta, olharam para Jesus, olharam. O que a gente faz, gente? Tira a pedra ou não tira a pedra? E aí Marta, quando Jesus falou: se você crer, você vai ver a glória de Deus, sossega. Aí ela olha para o pessoal da pedra, tipo assim: vai lá então, tira a pedra, E aí tiraram a pedra e ela viveu o milagre. Mas em tudo essa história que eu falei da incredulidade, da fé e da dúvida na vida de Marta, você vê a intimidade que ela tinha com Jesus. Todas as questões dela, todas as dúvidas dela, ela tinha total intimidade para perguntar a Jesus. E Marta tinha um coração ensinável. Porque na hora que Jesus falava, as coisas mudavam, as coisas aconteciam, a história dava continuidade. Não tinha bate-boca de Marta com Jesus. Às vezes Pedro, você vê, Pedro tinha uns lances estranhos com Jesus, A ponto de Jesus até falar: cala a boca, Pedro. Tipo assim, arreda de mim, Satanás. Agora, com Marta não. Marta tinha questões? Tinha. Mas ela tinha intimidade, ela ia até Jesus e falava tudo que ela estava sentindo. E ela era ensinada. E naqueles momentos ali você vê crescimento, você vê humildade em Marta. Marta tinha um coração ensinável. Outro exemplo que a gente vê, que é um exemplo para nós, é a vida de Esther. Há pouco tempo a gente fez até o devocional aqui na igreja, os ministérios, sobre a vida de Esther. E Esther, para quem não conhece, era uma rainha, ela era hebreia, ela era do povo de Deus, israelita, e ela estava num povoado estranho, que não era o povo dela, e ela foi escolhida rainha daquela terra lá. E aí Deus que proporcionou toda a situação para levantá-la rainha naquele lugar.
E num momento de conflito, de dificuldade, onde o povo dela estava sendo ameaçado de morte, todo o povo sendo ameaçado de morte, e ela, inclusive, né, mesmo sem o marido dela, o rei, saber, ela, como povo de Deus, ela ia também ter que morrer. Então, ela estava passando por uma situação muito difícil, de confronto, de ameaça, de medo. E o que Esther fez? Esther era rainha, ela podia, tipo assim, né, que a gente vai chegar lá no ponto que é onde a gente vai chegar a essa palavra. Ela podia ter falado, ela podia ter ido atrás do rei, entrado na presença do rei, porque foi isso que ela fez, né? Mas ela podia ter ido, assim, destrambelhadamente, sabe? Chegar lá e que história é essa? Você está querendo matar o meu povo e tal, sei lá, tipo assim, né? Totalmente descontrolada. Mas Esther não fez isso. Esther era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher que buscava a Deus. E o que ela fez diante desse confronto, dessa situação difícil, ela foi jejuar e orar. E pediu que todo o povo orasse e jejuasse por ela, para que essa situação fosse resolvida conforme a vontade de Deus. Ela foi buscar a presença de Deus. Ela não enfiou os pés pelas mãos, ela não tomou nenhuma atitude precipitada. Antes de qualquer decisão e atitude, ela foi buscar a presença de Deus para saber o que ela tinha que fazer e como ela deveria fazer, para que Deus preparasse o momento correto, o momento exato dela se achegar na presença do rei, porque era proibido ela chegar de qualquer jeito. Então ela foi na coragem, movida pelo Espírito de Deus, movida por Deus. Ela se colocou diante de Deus. Então você vê que Esther também demonstra um coração ensinável. Um coração de uma mulher que buscava a presença de Deus nas horas de tomar decisões. E de tomar atitudes difíceis na vida dela. Amém? Outra mulher que a gente vê que teve também uma situação complicada, que talvez muitas de nós, a gente ia perder o equilíbrio, ia rodar a baiana, foi a história de Ana. Ana, mãe de Samuel. Né, lá em 1 Samuel, conta a história dela, logo, né, no iniciozinho, né, de como que Deus trouxe a vida a Samuel. Então, Ana, ela era esposa de Eucanã, e ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Naquela época, era lícito, né, ter duas ou mais esposas. Enfim, né, a lei da época. E ele tinha essas duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos. Ana não tinha filho, ela era estéril. E aí tinha um sacrifício que o povo de Deus fazia, que ia até um determinado lugar para sacrificar em adoração a Deus e tal. E todo ano eles iam a esse lugar. E todo ano Ana ficava triste, porque ela queria um filho. E ela não tinha esse filho. E ela chorava na presença de Deus, ela ficava triste, mas o que piorava a situação de Ana? Porque ela era temente a Deus também. Era Penina, uma bênção de mulher. Penina. Imagina uma mulher perturbada. Penina. Quando você fala, alguém fala, você lembra de uma mulher perturbada? Você lembra? Penina. Penina era perturbada, gente. Ela perturbava a cabeça de Ana. Ela perturbava, ela afrontava. Entendeu? Então diz lá em 1 Samuel isso, que Penina, ela... Cadê a palavra certa aqui que eu quero achar? Ana, peraí. Penina provocava Ana. Ah, você não tem filho? Olha, eu tenho um monte de filho, você não tem. Porque nem para dar filho para o seu marido você conseguiu. E blá, 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 e blá, 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 e perturbando. Pensa, já era difícil para ela o fato dela querer ter o filho e não poder ter o filho. Já era o suficiente para gerar tristeza no coração dela. Agora você imagina, né, uma boca santa do seu lado, colaborando com a situação, falando sem parar, trazendo toda hora a sua memória que você não consegue aquilo, e que ela nunca ia conseguir, que ela nunca ia ter, e que ela tinha um monte, que olha só, você humilhava ela. Pois é, entendeu? Por isso que eu falei. Muitas de nós, sem precisar levantar a mão, né? Muitas de nós teriam uma reação, minha filha, de quebrar o pau. Cala a boca, mulher. Isso aí não tapa logo. Imagina a briga de mulher, Penina e Ana.
né? Pegando pelo cabelo, né? Uma coisa horrorosa. Porque tinha todos os motivos, vamos combinar, né? Assim, agindo na carne, né? Mas aqui só tem mulher ensinável, mulher mansa, mulher dócil. Ninguém aqui ia fazer isso. Mas tem mulheres por aí, né? Que faria isso, ia quebrar o pau. Ia resolver no braço. E no grito. E tapa na cara é pouco, né? Era assim. Mas Ana não fez isso. Mesmo diante dessa provocação, dessa perturbação, Ana se calou e foi chorar na presença de Deus. A Bíblia diz que ela estava amargurada, estava com o coração amargurado. Imagina tamanha amargura e tristeza profunda no coração de Ana. Mas ela se calou, não discutiu, não brigou, não falou nada. Ela foi falar com a pessoa certa. Assim como Marta, assim como Esther, ela foi falar com Deus. E colocou toda aquela situação, e colocou diante de Deus toda aquela amargura, toda aquela tristeza, sabe? E fez um voto com Deus. Pai, se o Senhor me der um filho, eu consagro o meu filho ao Senhor. Ele vai viver para o Senhor, ele vai ser teu. Eu gero ele e depois eu te entrego. Um ato de fé, né? E ela chorou na presença de Deus. E o Senhor deu a ela o milagre. Gerou nela Samuel. E depois de Samuel, ela ainda teve outros filhos. Então Deus abençoou Ana, porque ela foi ensinável, teve um coração humilde, um coração bondoso, e buscou a solução que ela precisava nele. Amém? Então, uma mulher com coração ensinável, né, fala pouco, fala com a pessoa certa. Não é briguenta, não é conflituosa, não é uma mulher que bate boca, não é uma mulher que arruma confusão. Uma mulher de Deus, uma mulher ensinável, fala com a pessoa certa. Ela busca a presença de Deus, ela fala o que ela está sentindo para Deus, ela pergunta o que ela quer perguntar para Deus. Amém? Ali tem um versículo muito importante. Seja pronta para ouvir e tardia para falar. Amém? Recebe aí, irmã, na sua vida? Toma esse versículo como palavra rema na sua vida. Amém? Uma mulher de Deus fala pouco e ouve mais. Uma mulher sábia, uma mulher sensata, uma mulher prudente, controla a sua língua. Porque a língua, ela pode gerar vida, bênçãos, mas também ela pode liberar morte e maldição. A língua tem um poder tremendo. E muitas das vezes, né, no livro de Tiago fala sobre isso, né, no poder da língua, que ela é um órgão tão pequeno, mas que causa tanto estrago. É um órgão tão pequenininho, mas se ele não for bem usado, ele traz desgraça na vida das pessoas. E aí vem uma questão muito importante, né? No livro de Provérbios, como eu tinha falado antes, o livro de Provérbios fala muito, muito sobre essa questão do falar demais. O insensato fala demais. O tolo fala demais. E um problema que nós vemos na sociedade, as mulheres são conhecidas como as que falam demais. Porque, na verdade, a palavra lá em Provérbios fala para homens e para mulheres. Né? Serve para todos, porque os homens também falham no falar. Só que a mulher conhecida, a mulher fala mais. Entre os homens e as mulheres, quem fala mais? As mulheres. Quem é mais fofoqueiro? Quem tem mais tendência para fofoca? As mulheres. E aí, onde tudo isso começou no meu coração? Bernardo olhando lá, não sei o que, se era no Facebook, eu não lembro, eu não sei se era naquele negócio do Chaves, que tem uns dizeres, umas frases do Chaves, sei lá, como é que é? Do Chapolin, do Chapolin, isso mesmo. E aí ele tava lá porque tinha uns negócios de cachorrinho, uns gatinhos, uns negócios engraçados, e a gente tava olhando. Aí de repente tinha uma piadinha sem graça, comparando a mulher a uma coisa que depois eu não descobri o que era, esqueci, não consegui achar. Comparando a mulher, qual a diferença entre a mulher e tal coisa, que eu não lembro o que é. Uma coisa barulhenta, enfim. E aí falava assim, é que nós conseguimos
desligar tal coisa. Tipo assim, a gente consegue parar de fazer barulho tal coisa. E a mulher não. Olha a fama que você tem. Tá vendo? É assim que você é conhecida? Né? Como a trombeta barulhenta, uma cigarra. Então a mulher tem essa fama. E a gente tem até piadinhas na nossa sociedade, piadinhas maldosas e sem graça, né? Falando sobre a mulher que fala demais, que mulher fala muito. Então assim, eu não quero receber isso na minha vida, porque eu busco ser uma mulher de Deus. Eu busco ser uma mulher ensinável. E no momento que eu ouvi isso, que isso me constrangeu, assim, me incomodou, aí eu comecei para a palavra, fui em Provérbios, que eu lembrei que Provérbios tinha um monte de versículo que falava sobre isso, que eu já li em outros tempos, né? E eu fui lá caçar esses versículos. E eu achei um monte, que a gente vai compartilhar alguns aqui. Então, é um desafio para a gente. É um desafio. Porque a gente em casa, a gente fala. Eu sei que para algumas é mais difícil do que para outras. Tem mulheres, né? Tem pessoas que já é mais calado, já é mais tímido, já é mais na dela, né? Mas tem mulheres que realmente, tem pessoas, mas eu tá falando para mulheres, né? Eu tô toda hora querendo puxar corda para os homens também, para mostrar que eles também fazem. Mas tem algumas mulheres que têm tendência realmente que pecam no falar. Pecam no falar. Falam demais, se metem em confusão, se metem em fofoca, fala da forma errada. Às vezes tem até razão no que está falando, mas como está falando demais, num tom errado, da forma errada, já perdeu a razão. Então, nós precisamos ter um coração ensinável para receber esse confronto de Provérbios e reconhecer aonde nós falhamos, aonde está, né, a nossa debilidade nessa área, para que a gente possa ser tratada pelo Senhor. Porque da nossa língua tem que sair palavras de bênção, palavras de vida, palavras de louvor a Deus. Da nossa boca tem que sair palavras que motivam as pessoas a crescerem, que abençoam as pessoas à nossa volta, e qualquer pessoa, sabe? Então a gente não pode emprestar a nossa boca para liberar confusão, intriga. E a gente precisa nos vigiar realmente, porque é um grande desafio. Principalmente no corre-corre do dia a dia, com criança, com louça, com roupa suja, e com comida para fazer, e trabalho, e mais um monte de coisa. Que de repente, né, você está naqueles dias, e que você de repente, quando você vê, você já falou tanta coisa, que depois você se arrepende. Ai meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Quantas de nós nos arrependemos quando a gente fala demais e depois se pega e fala, caraca, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Vai dar bronca num filho, né, na filha, acaba liberando palavras ali que não são boas sobre a cabeça daquela criança. Né? Às vezes acaba amaldiçoando o salário, amaldiçoando a casa, amaldiçoando a despensa, a geladeira. Não tem nada para comer nessa casa. E às vezes não é bem assim, às vezes não tem o que você quer comer, né? Não tem um açaí lá na geladeira, não tem lá, né, aquilo que você quer, aquele chocolate, enfim. Mas aí, você, como não tem o que você quer comer, você já libera, não tem nada para comer nessa casa. Parece que passa fome, né? Porque é isso que significa, não ter nada para comer. Então, às vezes, a gente se pega declarando palavras sem sabedoria nenhuma. Mas acha tão normal certas expressões e acaba atraindo um monte de coisa ruim, um monte de maldição, um monte de confusão, um monte de problema, miséria para dentro da própria casa. Porque não vigia a língua. É sério, né? É muito sério. Então nós precisamos falar menos e ouvir mais. Declara isso comigo. Eu preciso falar menos e ouvir mais. Faz assim, ó. Para você mesmo. Fecha o olho e olha para dentro. Não fala para a irmã que está do seu lado, não. Fala para você mesmo, ó. Aquieta sua alma e cala sua boca, filha. Tipo assim, né?
Então é desse jeito. Nós precisamos saber a hora certa de falar, assim como Esther fez. Orou, buscou a direção de Deus para achar o momento certo, né, de falar com o rei. Falar demais é um grande problema para qualquer um. Porém, as mulheres é que sempre acabam levando essa fama, né? Então, o que a Bíblia diz a respeito das pessoas, no nosso caso, das mulheres, que falam demais? Vamos lá? Tá afim aí de ser confrontada? Amém? Ah, sim, gente, vocês são desanimados demais. Parece que vocês não querem. Parece até que vocês não gostam de confronto, gente. Né? Eu vou perguntar de novo, para ver assim um ânimo, uma alegria nos olhos de vocês. Né? O que eu perguntei? Quem quer ser confrontada? Amém? Glória a Deus, agora eu vi. Então, diz assim: é melhor viver num deserto do que com uma mulher rixosa. É melhor viver num deserto do que com uma mulher briguenta. Aí pensa, aqui já está sendo direto para a mulher mesmo, né? Esse caso aqui está sendo direto para a mulher. Você é uma mulher briguenta? Você é uma mulher rixosa? O que é uma mulher rixosa e briguenta? É aquela que dentro de casa, estão lá os filhos, está lá o marido, ninguém tem prazer de estar dentro de casa. Reclama de tudo, murmura de tudo. Tá calor, tá ruim, tá chovendo, tá ruim. Se tá todo mundo dentro de casa, tá ruim. Se tem louça para lavar, tá ruim. Tá ruim porque todo mundo comeu. Por que vocês comeram, gente? Sujou um monte de louça, né? Aí já tem que fazer comidas de novo. Daqui a pouco tem que fazer o café. Ai, eu não aguento mais isso. Se o marido tá em casa, reclama. Ai, esse homem não sai de dentro de casa, gente. Aposentou e fica dentro de casa o dia inteiro. Tá de férias, fica dentro de casa o dia inteiro. Ai, não aguento mais esse homem dentro de casa. Aí quando o homem vai pro bar, sei lá, né? Vai, no caso de quem não é cristão, né? Vai dar um rolê, vai jogar dominó na praça. Né? Ou sei lá, vai pra praia, vai fazer qualquer outra coisa. Aí a mulher fica, quando ele entra em casa, ela tá assim, na frente da televisão, ou, né? Ou lendo a Bíblia, oh glória, né? Aí tá lá sentada assim, lendo a Bíblia. Aí o marido entra, oi amor. Oi. Tá tudo bem? Uhum. Aí se ele perguntar mais um pouquinho, tem homem também que falta sabedoria, e fica ali, né? Quem foi? Por que você tá com essa cara? Você quer ouvir? Você quer ouvir? Então, isso. Que você não para em casa. Que você está de férias e some o dia inteiro. Vive no bar, vive jogando bola, vive na praia. Me deixa aqui sozinha. Aí o homem fica doido, né? Mas como assim, gente? Eu estava em casa, eu estava reclamando que eu estava dentro de casa. O homem não tem prazer em estar dentro de casa. Né? Aí se deita na cama. Arrumei a cama agora, não bagunça a cama não. Aí se entra no banheiro, reclama, tá sujando o banheiro. Tipo assim, sabe? Tudo reclama. Aí os filhos pequenos, não pode tirar nada do lugar. Aí vive brigando. Esse menino, para quieto. Amarra o menino, gente. Tipo assim, né? Não, amarra não, brincadeira. Deixa o menino, entendeu? Se o menino é mais bagunceiro, eu tive um Bernardo, né? Todo mundo conhece, tira as coisas da frente do menino, tira as louças, tira os bibelô, tira os enfeites, guarda por um tempo, depois põe de novo, né? Melhor do que ficar tirando toda a liberdade da criança. A criança ficou oprimida dentro de casa, não pode mexer, não pode fazer nada, sabe? Então assim, a mulher rixosa, briga, reclama, é murmurenta, ninguém tem prazer em estar dentro da casa. Ninguém quer ficar perto dessa mulher. E isso é sério. Eu não sei se você lembrou de alguém, do seu convívio, ou de si mesma, né? Deixa Deus falar. Mas a gente precisa se vigiar. Porque o nosso lar é um lugar de alegria. O nosso lar tem que ser um lugar de paz. O nosso lar tem que ser um lugar agradável. Onde a nossa família se sente bem em estar ali. Se sente bem em sentar à mesa para comer. Não tem problema, depois vamos lavar a louça. Mas não é motivo de reclamação. O nosso lar tem que ser um lugar que é um pedacinho do céu nessa terra. Um pedacinho do céu. O céu não tem confusão. O céu não tem briga. O céu é a paz absoluta reinando.
A sua casa tem que ser o reino de Deus nessa terra. E você é embaixadora desse reino, você é princesa desse reino. Então não seja uma mulher rixosa, não seja uma mulher reclamadora, murmurenta, não seja uma mulher briguenta. Seja uma geradora de paz dentro da sua casa, de alegria dentro da sua casa. Seja uma geradora de comunhão, promove situações aonde a família vai estar junta. Para ver um filme, para comer alguma coisa. O que seja, sabe, da rotina de vocês. Mas promove isso. Não deixa sair da sua boca palavras de que quebra, sabe, toda essa paz e essa alegria que é para ser dentro da nossa casa. Amém? Não seja uma mulher briguenta. O filho tolo é a ruína do seu pai. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Ping, 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 ping. Dá nos nervos, né? Não dá? A goteira ali o tempo todo, você fica doida para consertar a torneira o mais rápido possível. É comparado a uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, que fica ali o tempo todo, né? O tempo todo, toda hora tem uma reclamação, toda hora tem uma briga, toda hora tem uma confusão, toda hora tem uma intriga, toda hora tem uma coisinha, toda hora. Depois não entende por que todo mundo quer ficar longe, né? Então, mais uma vez, não seja uma esposa briguenta. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Olha essa. Então assim, a pessoa que fala demais, mas fala tanto, fala pelos cotovelos, chega ao ponto de não poder confiar. Porque se quando eu estou perto dessa pessoa, ela fica falando da vida dos outros, quando eu virar as costas, ela vai falar de mim também. Não é assim? É esse entendimento que a gente tem. Se essa pessoa fica falando de fulana, quando eu sair de perto dela, quem vai ou sentir a orelha queimando vai ser eu, porque ela vai falar mal de mim. Eu não posso confiar numa pessoa dessa. É a Bíblia que está falando. Amém? É a Bíblia que está falando. Então a gente não pode nem confiar em quem fala demais, porque senão ela vai contar os seus segredos. Vai chegar na primeira oportunidade a contar. Amém? Então não fale demais. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo, o insensato, quer falar. Não quer ouvir. E a gente viu que uma das coisas importantes para uma mulher com coração ensinável, ela ouve mais do que fala. Ela ouve. Marta falava, perguntava a Jesus, mas ela parava para ouvir. E com isso ela aprendia, ela crescia. Então nós precisamos ouvir. Esther parou para ouvir, foi buscar a presença de Deus para ouvir a direção de Deus. Então nós precisamos ouvir, ter um ouvido sensível. Então o tolo quer só falar, não quer ouvir, porque o tolo não quer aprender. O tolo não tem um coração ensinável. O tolo só quer falar. Ele acha que ele sempre tem alguma coisa para ensinar, porque ele sabe tudo, sabe de tudo um pouco. Então ele tem sempre coisas para falar. E nunca quer aprender, nunca quer ouvir. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Conclusão. A mulher que fala demais é insensata e tola. É a Bíblia que falou, tá? Não se ofenda, não é pessoal, né? É a Bíblia que está falando. Então, essa mulher insensata e tola vive se metendo em confusão, em brigas, em fofocas, mentiras. A mulher, parece que, né, esses textos que falou muito sobre a esposa, ela parece que para solteiras não entra, né? Não serve para elas. Mas na verdade a mulher solteira, né, a menina, a moça, ela também muitas das vezes argumenta demais e também briga demais e já é assim desde pequenininha. Às vezes você vê da criança, às vezes, do temperamento da criança, ela ser conflituosa, ela ser briguenta, ela falar demais, acaba desonrando os pais, porque fala demais, né? E também acaba amaldiçoando as coisas à sua volta.
E entre os irmãos também acaba brigando, acaba xingando os irmãos, enfim. Você vê isso desde a infância. Então faça uma análise, né, da sua vida. Você tem controle sobre a sua língua? Ou você é uma mulher sensata e comedida, uma mulher controlada? Faça uma autoanálise, sabe, do que você já viveu, do que você tem vivido. Você quer levar essa fama, né? Você quer vestir essa carapuça das piadinhas toscas de que a mulher fala demais? Ou você quer ser conhecida como uma mulher sensata, uma mulher equilibrada, uma mulher controlada? Você fala demais? Falar demais é insensatez e tolice. É falta de sabedoria. Amém? Falar demais é falta de sabedoria. Aí tem esse versículo que todo mundo conhece, né? E estão cansadas, nós estamos cansados de ouvir. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com sua própria mão a destrói. É muito falado nesse versículo, né? Então vamos dizer aqui que a casa não é só uma mulher casada, né? É para uma mulher solteira também. E a casa aqui não é só, a gente pode sim falar que é a casa de uma mulher casada, né? O lar dela, mas também é a nossa própria vida. Nós não somos casa de Deus, nós somos habitação do Espírito Santo, né? O nosso corpo é para receber o Espírito Santo de Deus e Ele fazer morada em nós. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua vida. E a tola, a insensata, destrói a sua vida. Com a própria boca, ela acaba destruindo a sua vida. Então, as nossas escolhas e palavras têm o poder de edificar ou de destruir a nossa vida. Tem o poder de destruir os nossos casamentos, a nossa família. Tem o poder de destruir a vida até dos nossos filhos e de quem estiver à nossa volta. E qual a diferença entre a mulher sábia, né, nesse provérbio? Eu fui falando todos os provérbios e não dei o endereço, né? Depois eu passo para vocês por e-mail. Ou lá no grupo, enfim. Então, qual a diferença entre a mulher sábia e a mulher tola? Você acha que a mulher tola, ela quer derrubar a sua casa? Ela quer destruir a sua vida? Ela quer destruir o casamento dela? A intenção dela é essa. Ela trabalha com esse objetivo. Vou arruinar com a minha família. Vou destruir minha casa. Todo dia ela acorda assim, hoje é dia, vou arrumar uma confusão que eu vou casar com meu marido, arrasar com ele, acabar com a raça dele. Hoje eu rebento com esse homem. Vou falar tanto que eu vou destruir. As paredes vão tremer dentro dessa casa hoje. Ela acorda assim. Não é o objetivo da vida dela. Né? Vamos combinar. Né? Então, assim, a tolice, a insensatez, muitas das vezes, é inocência. Ela acaba sendo destruída sem saber o que ela está fazendo. Não é isso que ela faz. Ela não deixa o feijão de molho à noite, no dia anterior, pensando, amanhã eu vou cozinhar esse feijão e vou amaldiçoar meus filhos tudo. Sabe? Amanhã, na hora que eu estiver cozinhando esse feijão, eu vou arrumar uma confusão dentro dessa casa. Ela não prepara de antemão a confusão. Entende? E na verdade, quando ela está vendo que a casa dela está sendo destruída, ela se desespera. Quando ela está vendo que o casamento dela está acabando, ela se desespera. Porque não é o desejo dela esse. Só que a coisa vai acontecendo. E ela mesma, sem perceber, sem saber, ela vai arruinando a própria vida dela. Com o poder da palavra, com o poder da boca, falando, liberando palavras. Então, não é o desejo dela esse. Na maioria das vezes, a mulher tola não sabe como restaurar sua casa. Ela não sabe o que fazer para reconstruir os seus relacionamentos. Ela não sabe como manter a vida dela reta. Ela não sabe como se cuidar e usar da liberdade que foi dada a ela. Ela não sabe nem o que é santidade. Ela não sabe buscar um conserto para a vida dela. E aí, diante disso, dessa confusão toda na vida dela, e ela desesperada porque não é aquilo que ela quer, ela não quer aquele sofrimento todo,
ela começa a usar de estratégias que acabam piorando a situação. Ela começa a querer buscar soluções para aquilo, do jeito dela, com o pensamento dela, e aí a coisa só vai piorando. Ela tenta lutar na força do braço dela e no seu próprio entendimento. Busca conselhos no mundo, nas novelas, nos filmes e em revistas da moda, de como ser uma mulher moderna e atraente. Ela tenta dar jeitinhos, usando de sedução, mentindo, gritando, brigando, fazendo chantagens, sendo independente até de Deus. Ela tenta uma solução. A gente tenta uma solução. E não sabe o que fazer e começa a buscar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, faz uma mandinga aqui, faz uma simpatia ali. Estou falando de mim mesma. Antes de eu me converter, aí as pessoas falavam, ai, faz isso, passa aroeira, água de aroeira dentro de casa. Aí eu ia lá na praia, pegava aroeira, botava no balde, enchia de água e passava água de aroeira dentro de casa para espantar os maus olhados. Misericórdia. Gente, é sério. A mulher insensata, a pessoa insensata, a tola, não sabe o que está fazendo. Está com os olhos tampados. Não tem entendimento das coisas espirituais. Não tem entendimento de por que aquilo está acontecendo. E ela vai tentando e vai tentando. Aí vai fazendo coisas em busca de restaurar os relacionamentos, de restaurar o casamento, de restaurar os filhos. Ela busca soluções. Então, em Provérbios 14, 9 diz: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. O insensato nem se apercebe de que tudo que ele está fazendo é pecado. E de que cada vez mais que ela tenta resolver do jeito dela, mais ela está se afastando de Deus. A pessoa nem percebe o que ela está fazendo. E aí, a gente tenta, né? Eu pelo menos eu fazia isso. Eu tentava atrair o coração do meu marido, quando meu casamento estava acabando. Eu tentava de usar uma roupa mais sexy. Tentava provocar ciúme nele. Tentava me vingar. Eu tentava do meu jeito e o que o mundo ensinava. Tentava no meu jeitinho. E aí eu ouvia os conselhos dos outros e eu só ia fazendo cada vez ficar pior a situação. Então a palavra diz em Provérbios 11, 22, como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. É insensatez usar o corpo para se vingar, né, para querer provocar ciúme no marido, para querer chamar a atenção das pessoas em volta. A nossa beleza, né, igual eu botei lá no grupo, a nossa beleza é para ser usada com sabedoria. Nós temos um corpo bonito, um rostinho bonito, um cabelo bonito, nós somos todas lindas, né, a imagem e semelhança de Deus, maravilhosas, né? Só falta fazer assim com o cabelo, né, beijinho no ombro. Lindas e maravilhosas somos, mas não é para a gente usar o nosso corpo sem sabedoria. Nosso corpo é para mostrar para o nosso marido e para os nossos futuro marido, amém, Ludmila? Bruna, Nazário, tem mais solteira aí? A Beatriz cega aí, aquieta sua alma. Lindona. Então assim, o nosso corpo é para ser mostrado para a pessoa certa. Então nós temos que vigiar aquilo que a gente veste, né? Nós temos que usar a nossa beleza da forma correta, com bom senso. Amém? Enfim, isso é outro assunto. Então, eu mesma fui, né, igual eu estava falando, eu mesma fui assim. Então, eu não queria perder meu casamento e fazia tudo errado. Usava de todas as artimanhas erradas em busca de uma solução para o meu casamento. E só fiz tolice. Conclusão da ópera, né? Resumindo a ópera. Só fiz besteira. Só quebrei a cara, só, sabe, queria até fazer as coisas erradas que ele fazia para poder me sentir aceita, tipo assim, né? Nem achava aquilo certo, mas acabava que eu queria andar junto para poder estar ali do lado. Buscando de todas as formas estar perto e ser aceita. Isso não é sabedoria, isso é tolice, né? Insensatez. Agora, a mulher sábia, por sua vez, ela luta na força do Senhor,
busca ajuda de Deus, busca conselhos de pessoas usadas por Deus para ajudá-la a crescer no entendimento da vontade de Deus para a vida dela. A mulher sábia entende que ela precisa estar em Deus para adquirir a sabedoria que ela precisa. Essa sabedoria é Jesus verdadeiramente na vida dela. Que foi o que aconteceu na minha vida e que transformou meu casamento. Foi quando eu conheci Jesus de fato e de verdade. Foi quando eu aprendi que eu tinha que ser uma mulher diferente. Que a minha luta não era naqueles jeitinhos, naquelas artimanhas, nas mandingas, né? Era entregar minha vida para Jesus e buscar conhecer os planos que Ele tinha para minha vida como esposa, como mãe, como mulher. E aí eu comecei a realmente buscar a Deus e minha vida foi transformada, meu casamento foi transformado. Mas primeiramente eu deixei Deus transformar a minha vida, o meu coração. Eu tive um coração ensinável e permiti ser confrontada. Porque na hora que uma pessoa chega para você e fala, olha, você está tentando do jeito errado, você não tem que fazer isso, você tem que tratar o seu marido bem, porque quando a gente briga, né, brigava, né, as mulheres têm tendência a fazer isso. Tá, o marido está tratando você mal, você não quer lavar a roupa dele, você não quer cozinhar para ele, você não quer cuidar das coisas dele, vai levar com a sua mãe, não quero nem saber. Tom de mal, tipo assim, né? Não sei quantas já fizeram isso, eu já fiz. E aí, o que acontece? A casa vai caindo, literalmente. E aí eu aprendi que eu estava fazendo tudo errado. Que eu tinha que cuidar dele, cuidar das coisas dele, que eu tinha que lavar a roupa dele, que eu tinha que deixar a comidinha lá para ele, servir a ele ainda na mão. E através dessas mudanças que, na verdade, no primeiro momento você, não vou fazer isso, absurdo. Tá me traindo na rua, como é que eu vou tratar esse homem bem, gente? Impossível o negócio dele, não vou fazer nada disso. Aí, primeiro momento é essa reação que você tem. Vou botar chumbinho na comida dele. Sabe o que eu botava na comida do meu marido? Sim, não tinha muito entendimento do que eu fazia, né? Mas na ânsia de querer orar pela vida do meu marido, né? Eu botava óleo ungido. Azeite, gente. Óleo ungido, pingava lá, orava no prato dele. Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse óleo entre na vida dele. Ungia de dentro para fora. É poder de Deus, hein? Purinho. Então, menina, eu orava e jogava óleo ungido na comida dele. E ele comia que se deliciava. Ô, glória. Então, assim, sabe? A gente vai mudando as estratégias. E nisso eu fui cuidando, eu fui fazendo, até que ele viu a glória de Deus. E começou a ver mudança na minha vida. Eu me deixei ser confrontada e ensinada. Amém? Por isso que é necessário a gente ter um coração ensinável. Senão a gente não aguenta o confronto não, gente. É vontade de fugir. Então é necessário isso. Amém? É necessário a gente buscar essa sabedoria. E essa sabedoria que nós precisamos está em Jesus Cristo. Ele é a própria sabedoria. Ele é a fonte de sabedoria. O que o mundo ensina não tem nada de bom. Jesus pode transformar a história da nossa vida. Ele pode vir, assim como a Dona Branca pregou ontem em Isaías 6, né? Mandar um anjo vir com antenais, né? Com uma como é que era? Uma pedra viva, fumegante, né? Uma brasa, tocar na sua boca. Para sair da sua boca palavras de Deus, para sair da sua boca vida de Deus dentro da sua casa, é onde Deus te enviar. Mas para isso você precisa reconhecer o que você está fazendo na sua vida, na sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. E deixar Deus consertar isso. Amém? Não vai ser fácil, é uma luta. Digo por mim mesma. Amém? Mas vale a pena e é necessário a gente deixar Deus mudar isso na nossa vida. Amém? Então a mulher sábia, ela é bondosa e por isso ela é respeitada. A mulher sábia, ela é bondosa e ela é respeitada por todos à volta. Agora, uma mulher que fala demais, ninguém dá moral pro que ela fala. Ninguém respeita ela. Né? Então, se você quer ser respeitada, busque isso. Né? Provérbios 11:16. Então, agora, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Se você quer ser sábia, busque conselhos e aceite instruções. Né? Então a gente está sempre aqui falando, busque aconselhamento, busque pessoas que vão orar por você. A gente está sempre disponível, sabe? E poucas pessoas às vezes procuram ajuda, porque as pessoas não gostam de confronto, mas sem confronto não há crescimento. Sem confronto não há crescimento.
Então, se você quer crescer, se você quer uma mudança na sua vida, se deixe ser confrontada pela palavra de Deus. Deixa alguém cuidar da sua vida, te orientar, te aconselhar. Para de fugir disso, porque isso é princípio bíblico. Nós precisamos ouvir conselhos de pessoas de Deus. Amém? Então, se submete a alguém que vai cuidar da sua vida. A repreensão faz marcas mais profundas numa pessoa de entendimento do que 100 açoites no tolo. Uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe, uma pessoa que quer crescer, que quer aprender, ela gosta da repreensão. Ela tem prazer no confronto. Porque ela sabe que ela vai tomar umas na cara, mas ela vai crescer em Deus, ela vai ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor. Agora o tolo, você pode bater sem chicotada nas costas dele, que ele tá nem aí. Não seja uma mulher tola, seja uma mulher sábia. Amém? Isso é Provérbios 17:10. Que tipo de mulher estamos buscando ser? Que tipo de mulher você tem sido? Insensata, tola, indiscreta? Ou você tem sido uma mulher sábia, prudente, sensata? O que tem saído da sua boca? Fonte de vida ou fonte de morte? Da sua boca tem saído palavras de edificação ou de destruição? A mulher sábia edifica a sua vida, edifica a sua casa, edifica a sua família. Mas a tola, com as próprias mãos, com as próprias palavras, com a própria boca, destrói tudo à sua volta. Feche os seus olhos. Momento de você refletir na sua vida, de colocar a sua vida na presença do Senhor. Provérbios nos confronta muito. Provérbios é palavra de sabedoria, o livro de sabedoria, conhecido como livro de sabedoria. Sabedoria de Deus para as nossas vidas. Faz uma autoanálise. Faça o teu autoexame agora da sua alma, do seu coração. Pensa que tipos de palavras você tem liberado sobre a vida dos seus filhos. Que tipos de palavras você tem liberado sobre a vida do seu marido. Sobre o salário do seu marido. Que tipo de palavras você tem liberado dentro da sua casa. Que tipo de palavra você tem liberado sobre a sua própria vida. Talvez você tenha se limitado. Talvez você tenha trazido maldições para a sua própria vida. E sobre a vida daqueles que você ama e que você não quer amaldiçoar. Você quer abençoar, você quer o bem para aqueles que estão à sua volta. Você quer o bem, você quer o melhor para a sua família. Mas no momento de ira, no momento de raiva, no momento de insensatez, você abre a sua boca e sai realmente como um terremoto, palavras que tremem o alicerce da sua casa. Palavras que tremem a base da sua família. Talvez você tenha matado o amor dentro da sua casa. Talvez você tenha tomado atitudes precipitadas. Tomado decisões sem pedir a orientação de Deus. Sem orar. Sem buscar ouvir. Porque você não dá tempo para Deus falar com você. Você não consegue ouvir conselhos de pessoas que o Senhor levantou para poder cuidar de você. Porque você quer mais falar do que ouvir. Talvez você tenha falado tanto que não tem dado tempo, não tem parado para ouvir a voz de Deus. Deus talvez tenha feito sinais. Deus talvez tenha colocado situações para chamar a sua atenção. Filha, para um pouco. Me ouve. Fique em silêncio um momento. Eu quero te orientar, eu quero te ajudar. Eu quero te dar direção na sua vida profissional. Eu quero te dar direção no seu casamento. Eu quero te dar direção para os seus filhos. Eu quero te dar direção, eu quero falar com você. Para me ouvir. Fique em silêncio um minuto. O Senhor tem todo o poder de restaurar o seu casamento.
Ele tem poder de quebrar todas as barreiras dentro da sua casa. Ele tem poder para converter o coração do seu marido a Ele. Ele tem poder de restaurar a vida dos seus filhos. Ele tem poder para mudar totalmente a sua história, seja ela qual for. Mas é necessário você ter um coração ensinável. É necessário você se arrepender desse pecado, da insensatez e da tolice. E de falar demais. Seja pronta para ouvir e tardia para falar. Na hora que você quer extravasar os seus sentimentos, faça como Marta. Vai falar com Jesus. Vai colocar para Jesus as suas preocupações. Coloca para Jesus as suas dúvidas. Ele te deu intimidade para isso. Ele te chama de filha. E Ele te chama para vir falar com Ele a todo momento. O véu foi rasgado. Você tem liberdade a qualquer momento, em qualquer lugar, de falar com seu Pai. Você tem intimidade liberada para você. Se arrependa. Se arrependa das tolices que você falou e tem falado. Se arrependa da insensatez. Se arrependa de ser uma mulher indiscreta, de usar também da sensualidade, de usar de artimanhas. Se arrependa de tentar dar o seu jeitinho, ao invés de buscar orientação e direção de Deus para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Peça perdão ao Senhor e se conserte. Peça a Ele: Deus, eu quero ser uma mulher sábia. Eu quero ser uma mulher, Pai, que fala menos e que ouve mais. Eu quero, Senhor, realmente que o Senhor venha, Senhor, com uma pedra fumegante, Senhor, com uma brasa viva do Teu altar e toque na minha boca, Pai. Vem com o Teu fogo santo, Deus, e consome tudo aquilo que não te agrada em mim. E se o que não te agrada é o fato de eu falar demais, é o fato de eu fofocar, é o fato de eu usar a minha boca de forma errada, falar palavras de maldição, falar mal dos outros, denegrir a imagem dos outros. Se esse é a sua dificuldade, se essa é a sua luta, coloque diante de Deus e peça ao Senhor para consumir tudo aquilo que sai da sua boca, que não agrada a Ele e que ainda traz maldição para a vida das pessoas à sua volta. Seja uma mulher ensinável. Seja uma mulher sábia. Seja uma mulher que edifica. Seja uma mulher que constrói relacionamentos saudáveis. Seja uma mulher que promove paz dentro da sua casa. Seja uma mulher que gera alegria dentro da sua casa. Seja uma mulher agradável para que todos queiram estar perto de você. Para que todos tenham prazer em entrar na sua casa e tirar o tapete do lugar, depois coloca no lugar. Não tem problema tirar a almofada do lugar. Nada tem problema. Coisas materiais não tem problema. O importante são os corações das pessoas que nós amamos. E muitas das vezes, com atitudes erradas, com palavras erradas, nós machucamos e ferimos as pessoas que nós amamos, mesmo sem querer. Isso é tolice. Isso é insensatez. Que a sua boca gere cura. Que da sua boca saia palavras de cura e de restauração. E não de ferida e de mágoa. Abençoe o seu marido. Abençoe os seus filhos. E se você tiver alguma coisa para falar que não está bem dentro da sua casa, vai falar com o Pai. Ele vai te ouvir. Ele quer te ouvir. E Ele quer te ajudar a vencer qualquer que seja a sua dificuldade. O Senhor quer falar com você em silêncio. O Senhor quer que você fique em silêncio para ouvir a voz dEle. Ore ao Senhor. Se arrependa. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Realmente é um grande desafio para nós, Pai.
Muitas das vezes nós somos levadas a falar. Nós queremos justificar demais. Nós queremos explicar demais. Nós queremos falar demais sempre. Seja o que for o motivo. Mas nessa noite nós entendemos que a tua palavra nos ensina em tantos textos que da boca sai palavras que gera vida ou que gera maldição, gera morte ou gera vida. E nós queremos ser fontes de vida, Pai. Nós queremos ser mulheres que flui vida da nossa boca. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos constranger, que o Senhor venha constranger cada coração aqui, assim como eu fui constrangida, Pai. Que o Senhor venha falar conosco de forma profunda e poderosa, para que nós possamos, Deus, vencer as nossas dificuldades. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós precisamos da sua ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Não nos deixe ser movidas pelas circunstâncias. Não nos deixe ser movidas pelo desejo, Senhor, de falar demais. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser mulheres equilibradas, controladas, movidas pelo Teu Espírito Santo, Deus. Nós queremos ser mulheres ungidas do Senhor. Nós queremos nos levantar como mulheres guerreiras que falam em oração. Que falam em oração, que guerreiam em oração, que lutam contra principados e potestades e não contra as pessoas que nós amamos. Nós não queremos ferir, nós queremos curar. Nós não queremos destruir, nós queremos edificar. Em nome de Jesus, Pai. Restaura a nossa vida nessa noite. Nos confronta, porque nós queremos crescer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vem com Teu poder. Vem com Teu fogo santo, Deus. E consome em nós tudo aquilo que não Te agrada. E nos faz mulheres ensináveis. Nos faz mulheres ensináveis. Nos faz mulheres exemplos. Nos fazem mulheres exemplos para ajudar outras mulheres. Para que outras mulheres vejam a Tua presença em nós. Para que outras mulheres vejam a mudança na nossa vida. E venham nos perguntar o que é que aconteceu conosco. E nós possamos testemunhar das maravilhas e da transformação que o Senhor tem feito em nossos lares e em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós Te pedimos perdão por esse pecado. Nós Te pedimos perdão, Senhor, por falar demais. Nós Te pedimos perdão por liberar maldições, por liberar fofoca da nossa boca, por denegrir a imagem das pessoas, por incomodar as pessoas com a nossa falação. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Transforma a história das nossas vidas e nos faz mulheres segundo o Teu coração. Tardias ao falar e prontas para ouvir a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, a vida de cada uma das Suas filhas que estão aqui. Abençoo, Pai, libero palavras de bênçãos, de vida, de alegria e de paz sobre a vida de cada mulher aqui, cada casamento aqui representado, que seja restaurado no poder do nome de Jesus Cristo. Que aonde há confusão, que esse espírito de confusão bata em retirada agora dessa casa, em nome de Jesus Cristo. E que a paz, que excede todo entendimento, faça morada em cada casa aqui, em cada casamento aqui. Que a alegria do Senhor reine sobre essas casas. Que o diálogo, boas conversas, o entendimento, a compreensão seja mútuo entre marido e esposa, entre mães e filhos. Em nome de Jesus, restaura os relacionamentos. Restaura os relacionamentos de pais, de mães e filhos. Restaura o relacionamento da esposa com o marido. Restaura todos os lares aqui representados. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Vem com a Tua vida sobre nós. Em nome de Jesus. E que a partir de hoje, nós possamos mudar a nossa atitude. E sermos mulheres abençoadoras, aonde a gente chegar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos, Deus. Tu és maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória.
Em nome de Jesus, Pai. Seja exaltado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que às vezes não é fácil reconhecer algumas coisas, mas é necessário para quem quer crescer. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu só passar um recado aqui rapidamente.